E eu quero dar continuidade à mensagem que o pastor pregou ontem. Eu puxei um gancho do que ele pregou ontem. Ele falou que ele queria entender. Ele falou, quero conversar com esse texto. Ele usou esse termo, né? Eu quero conversar com esse texto da Bíblia, né? Esse versículo da Bíblia, em que Neemias falou assim, ó, estou em uma grande obra. Que obra é essa? E aí ele discorreu para nós e trouxe algumas aplicações para nós acerca de por que Neemias estava dizendo por que ele estava em uma grande obra. E aí, no texto, ele trouxe algumas coisas que estavam lá dentro do texto para nós esmiuçarmos na noite de ontem. E aí, eu fiquei pensando, meu Deus, agora eu tô frita, né? Porque ele trouxe uma mensagem dessa e agora eu vou precisar caminhar para trazer também, dar continuidade àquilo que Deus propôs no coração dele para a igreja. Porque, irmão, se tem uma coisa que é muito importante, e todos nós temos que ficar atentos, se tem uma coisa, no que o movimento que Deus está fazendo em nosso meio. Às vezes a gente vem e aí a gente vê que tudo vai direcionando para a cura e a gente precisa prestar atenção porque Deus está dando um sinal. Eu não esqueço dessa mensagem que o pastor Marcos trouxe. Deus está dando um sinal de que Ele quer realizar a cura, de que Ele está curando. Muitas vezes Deus está nos levando a um movimento, a uma sinalização ali de que Ele está renovando, e a gente tem que estar esperto para poder entrar dentro daquele contexto e receber tudo aquilo que Deus tem para nós. E aí eu pensei, bom, se o pastor ficou esmiuçando, pensando, e ali, né, o irmão Julião fala conjecturando, as palavras que ele gosta muito de falar essa palavra, né? Conjecturando, por que ele estava em uma grande obra, aí eu falei assim, então, beleza. Então, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E Deus colocou claramente assim, ó, eu quero que você fale sobre as características do trabalho de Neemias. E eu falei, meu Deus, mas que características é essa? Que característica é essa, Senhor? Aí eu pensei, mas por quê? Por que, Senhor, eu tenho que falar isso? E aí, Deus colocou no meu coração, para eu falar exatamente porque Ele disse assim, ó, não vou parar. Eu não posso ir. Eu não posso descer. E eu falei, Senhor, então agora eu quero descobrir isso. E aí, lendo a Bíblia, eu peguei duas versões. Uma versão da católica com cabeçalhos e uma versão da Bíblia Viva. Tem gente concorrendo comigo. E aí, aquele que eu ver conversar, eu vou pedir para vir aqui pregar. Eu vou levar o microfone até você e você vai pregar. E diz assim, na versão católica, o 6:3. E eu lhes mandei responder. Estou com muito trabalho e não posso ir. Não vou parar a obra para me encontrar com vocês. Essa é uma versão aqui, católica com cabeçalhos. Depois, na Bíblia Viva, na versão da Viva, diz assim. Por isso respondi. Desculpa. Eu vou ler o 3 e o 4, tá? Para vocês entenderem melhor. Na versão católica, então, o 3 diz assim. E eu lhes mandei responder. Estou com muito trabalho e não posso ir. Não vou parar a obra para me encontrar com vocês. 4 vezes eles mandaram o mesmo recado. E 4 vezes eu dei a mesma resposta. Eu quero que você guarde isso. 4 vezes eu dei a mesma resposta. Na versão Bíblia Viva, diz assim, por isso respondi, o mesmo versículo, tá? Agora em outra versão. Vai acompanhando comigo. Por isso respondi mandando este recado. Estou fazendo um trabalho muito importante. Não vejo motivo para suspender o trabalho e ir conversar com vocês. 4 vezes eles mandaram o mesmo recado e sempre dei a mesma resposta. Eu fiquei pensando. E aí, nesta noite, eu quero primeiramente trazer o objetivo dessa mensagem. O objetivo desse sermão. Nós temos um objetivo aqui. E nessa noite, o objetivo é mostrar para os irmãos que independente de qualquer circunstância, diga qualquer circunstância,
nós podemos fazer um trabalho com qualidade para Deus. Trazendo para os nossos dias de hoje aqui, como Neemias, mesmo passando pelos diversos enfrentamentos que nós passamos. Mas se Deus estiver conosco, assim como ele estava com Neemias, pode ter certeza que apesar de qualquer oposição que possa se levantar, nós iremos realizar tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos com êxito. Nós vamos executar com qualidade. Eu creio nisso. Porque se a mão de Deus vai conosco, tudo muda. Tudo muda. E partindo desse pressuposto, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu vou provocar vocês nesta noite. Nós vamos hoje provocar. Irmã Cida, como assim provocação? A gente vai mexer um pouco com isso. E eu quero provocar em três não. Na verdade, eu coloquei 5 aspectos para a gente pensar. Então, vai pensando, não perca uma palavrinha. Eu quero provocar nesses 5 aspectos. Primeiro, exortar vocês a não se distraírem. Diga, eu não posso me distrair. E eu quero que vocês pensem muito nisso quando vocês estiverem fazendo alguma coisa. Eu quero exortar vocês a não se distraírem e executar a missão que é colocada diante de vocês com qualidade. Segundo, desafiá-los a serem humildes. Ouvir o chamado de Deus, porém sem desonrar a sua liderança. Nós precisamos ouvir o chamado de Deus, mas não podemos desonrar a nossa liderança. Terceiro, fortalecer o nosso caráter cristão. Quarto, certeza naquilo que crê. Quinto, não se deixar influenciar por pessoas que não têm zelo pela consagração, pela busca de santidade e pela comunhão com Deus. Não deixe se influenciar. Recapitulando, o nosso propósito é fazer com que cada um de vocês seja firme na proposta que Deus tem, na missão que Deus tem proposta para que você realize. Esse é o propósito, a ponto de deixar forte, um legado muito forte. Eu busco isso, sabia? Deixar um legado. Eu sempre fico pensando, e nas minhas falas eu sempre repito, e vocês sabem que eu repito. Pareço aquela moça do jornal, né? Ele fala assim, 9 horas. Aí o outro fala, repito, 9 horas. E eu sempre repito isso nos meus sermões. Sempre. Sempre. Eu fico olhando para essas crianças e penso assim, que legado. O que elas pensam quando elas olham ou pensam na irmã Cida? Quando elas pensam em mim, o que elas pensam acerca de Deus? Da minha comunhão com Deus? Do meu servir a Deus. O que elas pensam? Eu sempre fico fazendo essa pergunta. Eu nunca tive coragem de perguntar para elas, assim, no tete a tete. Mas ontem, uma criança chegou para mim e disse assim, eu preciso falar com a senhora. E eu falei, já vou te atender. Ela falou, eu preciso falar com a senhora, de novo. Eu falei, já vou te atender. Ela falou, eu preciso falar com a senhora. Aí eu falei, pode falar aqui. Ela falou, é sozinha, é a sós. Eu falei, isso aí tem cheiro de coisa boa. E ela falou assim. Não me lembro se ela falou tia irmã Cida, ou se ela falou irmã Cida, ou se ela falou tia. Mas ela olhou bem para mim e disse assim, eu não pude entender nada que o pastor falou. Aí eu, meu Deus do céu, será que ele pregou tão confuso? O que aconteceu, né? Minha mente já foi assim, foi rodando. Ela falou assim, alguém o tempo todo me incomodou. Aí eu falei,
E ela disse em palavras, resolve isso aí. Eu falei, meu Deus do céu. Eu saí assim, eu saí com o coração. Eu falei, isso é um sinal de Deus. Hoje eu arrumo isso. Eu falei, amanhã eu arrumo isso. Pode ficar tranquila. Ela falou, eu não consegui prestar atenção nas coisas que o pastor estava falando. Eu consegui muito pouco. Me atrapalharam. Arruma isso aí. Uma criança. Eu naquele momento, eu virei assim um tiquinho. E ela virou um gigante. E eu falei, é Deus. Ou amanhã eu arrumo isso. Quando terminar o culto, eu vou falar, eu quero conversar com você agora. A sós. Igual ela fez. Vem falar comigo. Como é que foi hoje? Porque ela disse desse jeito, isso me chamou a atenção. E olha, irmão, se tem uma coisa que eu fico muito esperta, é quando esses serzinhos, eles param para falar alguma coisa. Esses dias aconteceu algo com a minha mãe. Não com ela própria, mas com uma pessoa que estava com ela. E aí, no comentário, como eu cuido das crianças, aí eu perguntei para a criança se a mãe dela estava bem, porque foi com a mãe dela. Ela teve um desconforto. E aí uma criança que estava lá do lado, ela falou assim, tia, eu quero te perguntar uma coisa. Será que esse desconforto não foi Deus chamando ela? Aí eu parei tudo. Falei, para. Aí eu tive que parar. Aí eu falei, não, agora aqui, isso aqui. Ela falou, não foi Deus chamando ela? É, tia, porque Deus pode estar chamando ela, dar um desconforto, dar isso aí nela para falar com ela. Eu parei tudo, eu fiquei assim, falei, Senhor amado. Então, se tem alguma coisa que a gente precisa prestar atenção, é quando esse ser, que da boca deles que saiu perfeito louvor, fala alguma coisa. Então, eu falei, hoje eu vou colocar. E aí, voltando aqui, nós precisamos deixar um legado. Para os que virão atrás de nós, atrás de você. Fique tão constrangido, a fazer, e não por competição não, viu? Porque aqui não tem competição. Não é por competição, mas ele fique tão constrangido a fazer por devoção, uma obra tão maravilhosa, com qualidade superior à que você faz, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu quero fazer você pensar nisso. O legado que você vai deixar fazendo a missão de Deus precisa fazer com que os que virão atrás de você sintam-se constrangidos em não fazer com maior qualidade que a sua, para que o nosso Deus seja glorificado. É esse um dos propósitos que eu quero falar com vocês. Nós precisamos influenciar muitas vidas. E aquilo que a gente faz com qualidade para Deus influencia. Salva almas. Salva almas. Esse trabalho aqui não é um trabalho qualquer, não. É algo muito sério. É algo muito... É tão sério que a Bíblia diz, olha, guarda o teu pé quando entrar neste lugar. Esconde ele. Esconde o teu pé. Guarda ele. Reverência. É o lugar onde alguém pode entrar e falar assim, hoje, como tem um testemunho aqui de uma família que está conosco há mais de 15 anos. Quando ela entrou na igreja, ela falou assim, hoje eu dou cabo a tudo. Eu quero terminar com a minha família, eu quero acabar com tudo, eu não quero mais nada. E naquele dia, quando a ministra do louvor pegou o microfone e ministrou e cantou o louvor, falou, discorreu a vida dela. E sabe o que aconteceu? Hoje ela pode dizer assim, alto e bom som, e tocar muitas buzinas, como tocavam quando estavam alegres, sair com o tamborim dizendo assim, ó, eu e minha casa servimos ao Senhor. Todos da casa dela servem ao Senhor. E há mais de 15 anos atrás, ela entrou neste lugar
dizendo: vou acabar com tudo. Olha como é o poder de Deus. O Senhor é poderoso. E aí, agora a gente vai discorrer mais um pouquinho. E nós vemos aí que a partir desse episódio aí, começou a acontecer algumas coisas. E o episódio dessa passagem, ele nos leva a algumas sinalizações. Começou a haver diversas oposições. Eu nem vou ler de novo, porque o pastor já leu. Diversas oposições sendo encaradas por Neemias para realizar tal missão. Diga, ele tinha uma missão. E ele precisava realizar aquela missão. Mas aí ele começou a encarar diversas oposições. E esse cenário passou depois que os babilônios, eles destruíram Jerusalém, o templo, e começaram a levar algumas pessoas cativas. E aí foi desenrolando. E após, cerca de 50 anos após, de alguns israelitas retornarem, eles retornaram. O pastor já deu essa introdução ontem para nós. Só estou recapitulando aqui. Aí, o retorno de alguns, né, a Jerusalém, eles passaram a viver lá quando reconstruíram a cidade e suas vidas. E aí, tem toda aquela história que o pastor contou. De um homem que se levantou, Neemias, para ir até lá. E fazer uma obra específica ali. Porque tinha coisas para ser reparadas ali. Que ficou tudo uma bagunça. Que estava tudo um auê, né? Um furdu, como nós dizemos nas nossas falas comuns. Estava tudo bagunçado. E aí aquele homem que trabalhava ali, que era um copeiro, mas ele tinha algo muito importante. Porque ele era copeiro do rei, mas ele só não experimentava o vinho para ver se era bom. Ele também tinha um cuidado além disso. Ele tinha que beber antes, para saber se não tinha veneno. Olha que luta. E se tivesse veneno, então ele, morreria, já era. Então ele tinha um trabalho além. Era algo de importante. Olha como... E aí aquele homem, como o pastor explicou, teve ali no coração dele, foi colocada uma missão. E eu quero falar para você agora sobre os líderes que foram responsáveis por essa construção. Bom, no original, o livro de Esdras e Neemias, eles são juntinhos. Porque não tem como você separar. Ele é um só. Mas na nossa Bíblia, depois de algum tempo, foi separado. Mas você precisa ler para poder entender todo o contexto. E lá, nós encontramos três líderes principais que encabeçaram esse processo de reconstrução. Não tinha só Neemias. Apesar que eu não vou falar deles, discorrer eles, mas eu vou falar sobre Neemias, mas eu tenho que frisar eles para você poder entender. Então, primeiro foi quem? Zorobabel, que foi responsável pela reconstrução do templo. Depois, Esdras, que era estudioso da Torá e um professor. E ele foi incumbido pela renovação, diga renovação. Renovação espiritual do povo e social também. Vocês parem para pensar um pouco, e quem tem uma memoriazinha assim, igual eu, né, que agora eu tenho um pouco menos por causa da idade, mas um computadorzinho assim vai gravando, o pastor sempre diz assim, a igreja também cuida do nosso social. Ele não está falando do palavra jogada ao nada. Aqui tinha um homem. Aqui precisava de uma renovação espiritual e social do povo. Deus estava preocupado. Deus se preocupa com o nosso social. Ele se preocupa com tudo da nossa vida. Tudo. Então, veja bem. Aí vem Neemias, que foi incumbido de
cuidar, reconstruir as muralhas de Jerusalém, as portas que haviam sido queimadas. Então, 3 histórias aqui associadas, que começa com Deus movendo o rei da Pérsia para enviar cada líder a Jerusalém. E é interessante que esses 3 líderes receberam recurso e apoio. Diga, recurso e apoio. Irmão, por que você teme? Por que nós tememos fazer a obra de Deus? Deus cuida de nós. Ele nos dá recurso e nos dá apoio também. Ele não deixa a gente jogado ao léu. Esse não é o Deus que nós servimos. Se você... Lá, eu disse alguns pontos. Se você é capaz de não se distrair, ser humilde, fortalecer o seu caráter, ter certeza no que crê, não deixar influenciar por pessoas que não têm zelo pela consagração, pela busca da santidade, pela comunhão com Deus, como pode a mão de Deus não ir com você? Como pode a mão de Deus não te enviar socorro, apoio? Como pode? Não existe isso. Essa possibilidade não existe. Não existe. E aí começou a obra. Diga, começou. Começou a obra. E os inimigos de Israel, que já tinha preparado tudo, né, para se apropriar. Ele já tinha preparado tudo para se apropriar das terras, para destruir os judeus que habitavam ali, né, que vieram. Sentiram, esses inimigos ficaram com medo, diga medo. Amedrontados. Mas tinha uma coisa, eles ficaram revoltados quando Neemias chegou lá. Porque o pastor falou da ida dele ontem, vocês lembram, né? Vocês lembram? Que ele foi lá, pegou tudo que tinha, pediu autorização para o rei, pegou carta, foi tudo bonitinho. Quando ele chegou lá com os soldados, os inimigos de Israel ficaram revoltados, amedrontados e revoltados. E por esta razão, os inimigos que são 3, mas eu vou falar aqui desses 2 agora. Sambalate e Tobias armou planos contra Jerusalém para impedir a reconstrução dos muros. Não deu nem tempo, diga, não deu tempo. Não deu tempo nem deles sentirem. Sabe aquilo que a gente sente quando a gente está começando uma obra? O que você sente quando você está começando uma obra na sua casa? Aqui, esses dias, veio uma irmã e disse assim para mim, desse jeito ela disse: irmã Cida, eu quero pedir uma oração. Mas é uma oração assim, às vezes tem oração que é segredinho. Aí ela falou assim, olha, eu quero pedir uma oração. Segredinho. Aí eu fico com medo, né? Eu falei, mas peraí, eu preciso saber qual é o segredo. Vai que ela está pedindo assim, que a irmã Cida morra, né? Agora, antes de terminar a obra, não, brincadeira. E aí ela falou assim, é um segredinho, tá? Eu não quero que a senhora se impõe, não, mas olha, eu estou para começar uma obra. Nós vamos começar uma obra. A senhora ora por isso. Eu falei, oro, nós vamos orar por início dessa obra, desse propósito que você está colocando diante de Deus. E aí, eu acredito, eu não sei se você é assim, mas quando a gente vai começar qualquer coisa, qualquer reforma em casa, a gente fica como? Como que a gente fica? A gente não vê a hora, né? Nossa, não vou começar. E aí aquela força toda, e arruma tudo, falando que, nossa, e já vai imaginando como isso aqui vai ficar. Eles não tiveram nem esse gostinho. Porque não deu tempo nem de começar a sentir emoção de construir. Porque Satanás, astuto, já lançou uma corrente, mas foi assim, uma correnteza enorme de contras. Vindas, e o pior de tudo,
Diga o pior de tudo. Que esse mar, pode dizer esse mar, essa correnteza de contras veio de dentro e de fora. Como é difícil quando, por exemplo, uma família começa a entrar em guerra entre si. Quando nós estamos lutando para vencer o que vem externo, é uma coisa. Mas quando as lutas são internas entre os próprios membros da família, aí é difícil. O pastor, ele sempre fala isso. Isso é fala dele. Ele fala, irmãos, não entra nessa batalha. Porque é difícil uma casa prevalecer. Não tem como. Quando a guerra é entre si, subsistir, não tem como. Quando é entre si, é diferente. Quando a gente reúne as nossas forças e lutamos contra aquilo que vem externo, é diferente. Quando as lutas estão ali internas, então você imagine. E aí eu quero falar sobre as táticas que foram usadas para paralisar a obra em andamento. As externas primeiro. Olha o que aconteceu. Crítica dos materiais de construção. Vocês acreditam? Começaram a criticar os materiais de construção. Gente, imagine, é tão ruim. Você fala assim, irmão, olha, eu comprei essa porta para colocar na minha casa. Aí a pessoa fala, vixe, mas essa porta aí, irmã, sinto muito, mas é fraca. Vixe, isso é tudo oco por dentro, você foi enganada. Nossa, bate né? É tão ruim. E eles começaram a criticar os materiais de construção. Olha onde começou. Falam, isso aí são blocos queimados, são ruins, são fracos, não vai aguentar nada. Segundo, tudo isso é externo, tá? Chacota do muro. Eles começaram a fazer chacota do muro, falando, esse muro é frágil. Esse muro é frágil. A ponto de vir um bicho, uma raposa, vai derrubar isso aí. Imagine, gente. Você faz uma parede, um muro, aí a pessoa chega e fala assim, ó, se encostar um cachorro aí, uma raposa, vai derrubar isso daí. Olha só. Você pode procurar lá, Neemias 4, 2 ou 3. Só que foi tão tremendo que o povo, quando eles começaram a ouvir essa chacota, sabiamente, eles fecharam os ouvidos para não perder a força de trabalhar. Olha que interessante. Vai acompanhando a mensagem. Irmãos, se você quer ver eu ficar orando e rogando ao Pai e falando, Deus, sustenta essa alma. Não mata ela, mas sustenta em nome de Jesus. É eu vir fazer alguma coisa na casa de Deus. Qualquer coisa. Aí vinha alguém chegar e falar assim, quando eu estou no suor do serviço. Cadê as irmãs, as outras? Não tem ninguém, não? As outras não vieram? Só vieram isso para fazer? E as outras estão aonde? E os irmãos, onde estão? Gente, isso tira a força da gente. Isso tira a força. Imagine. Tira a força. Nossa, mas isso não vai dar certo. Ah, não vai acabar, não. Até lá, vixe. Mas como assim? Nós duas não vai dar conta. Gente, nem vem fazer isso, pelo amor de Deus. Isso enfraquece a gente. Isso enfraquece. É diferente de alguém chegar e falar assim, está aí só? Aí eu já falo, não, eu e Deus. Já dou essa resposta já para reforçar. Já para combater, né? Eu e Deus. Aí... Então, o que precisa fazer? E tem aquelas que não perguntam nem o que precisa. É melhor ainda. Sabe aqueles que não perguntam nem o que precisa fazer? E já vai olhando? E aí, ele tem um olho de águia, assim, que ele fala assim, então a cadeira está precisando colocar no lugar e já coloca? E já nem pergunta, já já vai fazendo aquilo? Já aconteceu isso? Acontece isso com vocês? Até no trabalho, quando você está no trabalho? Porque dá vontade de a gente falar, gente, você não está vendo que precisa ser feito isso? Faz.
Porque às vezes tira a nossa atenção, não é verdade? Não tem isso, às vezes até no trabalho, você está ali e tem para fazer algo no seu trabalho secular. E aí o povo ficou. Depois, ataques físicos. Olha só, ataques físicos. Além da chacota, ataques físicos. E eu quero abrir isso um parêntese aqui, ou aspas. Não sei qual que eu falo, qual que é melhor, qual que é mais certo. Professor Isaldio, cadê o senhor? Não está aqui? Mas tudo bem. Se estiver me ouvindo aí na live, me fala qual é o certo. Aí veio os ataques físicos. Neemias soube dos ataques físicos e convocou o povo para orar e vigiar. Montar a guarda permanente. Quando eu cheguei aqui nesse ataque físico, eu estremeci. Eu falei, Satanás. Sabe, esse é astuto. E eu comecei a pensar de uma outra forma. Às vezes, uma irmã fala assim, olha, eu vou fazer um trabalho assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. De repente, ela é acometida de alguma enfermidade, de algo no físico dela. De repente, ela está indo em uma crescente, um irmão, você, um obreiro do Senhor está indo, aí ele é acometido fisicamente, como o Senhor falou. Satanás astuto. Só que Neemias, ele soube disso e convocou o povo para orar e vigiar. Aí tem outra observação que eu quero fazer. Outra observação importante. Você está ficando muito doentinho? Precisa orar mais e vigiar. E Neemias convocou, diante desse ataque físico. Seu físico está sendo atacado, precisa orar mais e vigiar. Está participando dos trabalhos de oração assiduamente? Está vigiando? E isso não é só um dia, não. Eu vou orar e vigiar, vou ficar só na oração de 24 horas que é feito toda primeira sexta-feira do mês de janeiro. Aqui disse o quê? Permanente. Vou orar só segunda-feira que eu tiver algum problema. As demais não vou. As irmãs estão lá, as que ficam, que oram. Hoje é o dia de... Permanente. Permanente. Às vezes esse ataque físico aí, tá sendo para paralisar. Tá sendo para te paralisar. Fique esperto. Vigia. Porque quando Satanás não pode de um jeito, ele vai tentando de outro. Irmã Cira, você tá falando coisa com coisa. Não tô, não. Porque ele fez o quê com Jó? Atacou o quê dele? O que atacou a igreja? Primeiro atacou o quê? Os materiais. Os bens, filhos, foi mexendo com a família. Depois ele falou, não deu-se por vencido. Aí ele falou, tá tudo certinho. Então, ele foi e mexeu no físico. Mexeu no físico. Vigia, precisamos orar. Irmãos, temos que orar. E eu tô falando isso, não tô falando que eu não vivo não, tá? Pensa quando me ataca alguma coisa. O pastor está aqui de prova. Meu Deus do céu. No ano passado, acho que foi, no ano retrasado, eu tive uma dor tão grande que eu falei, estou infartando. Deus, me dá só um tempo, por favor. Eu preciso só arrumar esse guarda-roupa bonitinho, que tem algumas coisas que está fora do lugar. Porque eu vou morrer e as irmãs vão vir ajudar o pastor, porque todo mundo vai estar arrasado na minha família. Eles vão vir escolher uma roupa para eu me enterrar e tá bagunçado. Eu não posso, entendeu? Senhor, me dá um tempo. Orando isso. E eu falei, que dor. Eu falei, calma, Senhor, só um minuto. Peguei a agendinha. E coloquei senha disso, senha daquilo, liga nisso, liga naquilo. Até se isso acontecer, fala isso com a irmã Rosana, pega isso, faz isso, fala para ela que essa senha, cuida disso, fala para minha mãe e tal. E ele, meu Deus do céu. E eu tá tudo anotadinho. Eu tô morrendo. Ore por mim.
Aí ele veio, orou, Senhor, em nome de Jesus. E ele orava. Eu falei, ora de novo. E ele orou. Eu falei, não passou. Aí ele falou, então vamos ao médico. Eu falei, não, ora de novo. De novo. Não passou. Eu falei, vamos ao médico. E fui. Irmãos, eu tremia tanto. Tremia tanto. Eu não estava sentindo frio, eu tremia. Eu falei, é um infarto. É um infarto. Chegamos lá no Pedreira. Não foi? Aí eu já fui pensando, meu Deus, eu estou infartando. Eu já fui orando. Falei, Senhor, me dá um tempo. Será que eu fiz tudo? Será que está tudo certinho? Se eu morrer até, eu não esqueço do caderninho. E pensando, pastor. E fui atendida. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, você está pensando que está infartando, né? Quando eu fui atendida. Eu falei, sim. Ele falou, não. É a sua coluna cervical. Eu falei, Eu falei, tudo isso? Ele falou, tudo isso. Ele falou, quando ela ataca desse jeito, você tem esse sentimento mesmo. E eu já pensava em tudo, Senhor. Aquele amigo meu que eu conheci um dia, Senhor, ele era do banco e ele falou que ele infartou. Senhor, ele sentiu dor no braço. E aquilo, ataque físico. Mas eu não saio. Eu não ponho o pé da minha casa antes de orar. Eu não ponho o pé. Eu já cheguei aqui, já assim, irmãos. Vocês nem sabem como. E eu falei, Senhor, eu vou primeiro lá na tua casa. Se eu morrer no púlpito, Senhor, não tem problema, mas eu vou primeiro na sua casa, porque lá eu posso receber a cura. Orar primeiro. Eu orei primeiro. Eu estou fazendo o que? Eu faço isso. Eu não estou dizendo que eu não tomo remédio, que eu não tenho. Eu tomo, mas eu faço isso. Alguns dias atrás, tinha uma bola enorme na minha mão. Falei, Senhor, o que é isso? E eu vim até o púlpito e falei, irmão, trabalho para o Senhor. Pega esse óleo ungido, vamos trabalhar. Por favor, a Bíblia diz que está enfermo, pede para os presbíteros que orem. Aí ele pegou o óleo e falei, vem mais, gente. Quem tem mais já vem também. Aí ele orou, falei, ora de novo, irmão, que vai sumir isso. Irmãos, depois eu olhei, ficava alto. Olha, era altão. Ele está aqui, ele lembra. Irmão Julian que orou e ungiu. Oração. Às vezes é um ataque físico para te paralisar, para te colocar medo, para colocar pânico na sua vida. Para você parar a obra que Deus tem. Aquilo que Deus te chamou. Depois, diga zum, zum, zuns. Zum, zum, zuns. Lá em 4:12. Que perigo. Houve zum, zum, zum. Família está correndo perigo. Aí começou o zum, 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 zum. É muito perigoso. Foram táticas. Sabe quando começa aquele zum, zum, zum? Ai, é isso. Ai, é aquilo. Ai, zum. Aí fica... Isso é muito perigoso para te fazer parar. Cuidado com os zum, zum, zuns. Cuidado. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, eu nem vou te contar. Eu falei, não conta. Não conta, então. Vamos passar pelo crivo. É muito legal esse crivo. Os 3 crivos. Tem necessidade de me contar? Tem verdade? Vai me causar bem? Ou vai causar bem a outro? Ou tem necessidade de falar? Passa pelo crivo. Se não tiver, aborte. Zum, zum, zum é perigoso. E começou lá em Neemias 4:12, zum, 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 que as famílias corriam perigo. E as famílias começaram a fazer o quê? Temer. Cuidado com zum, zum, zum. Cuidado. Outra tática. Tentativa de homicídio. Tentaram matar Neemias. Fazendo um acordo com ele de paz. E Neemias recusou todo, diga todo, e qualquer contato com Sambalate. Ele recusou. Isso aí é uma recusa lá em Neemias 6:3. Não estou falando dali de estamos em uma grande obra, não posso parar, porque aquele ali é o tema. Estou falando da divisa, lá em 6:3. Ele recusou. Não quero contato. Não vou descer até aí. Estou ocupado. Por que eu tenho que parar para ir até aí? Ele recusou. Diga, recusou. Cuidado com os convites.
Cuidado com o convite. Tem convite que lá no final nos levam à morte. Cuidado com convites. Quem fica na posição de Neemias são as mães, já viu? As mães são verdadeira manemia. Não vai, não vai. Lá você não pisa. Mas não pisa mesmo, só por cima do meu cadáver você não sai daqui. As mães são assim. As mães são manemias. As mães... Fala, mãe, eu vou num lugar. Aonde? Aonde que você vai? Já começa assim. Ela já começa... A menina, elas dão uns ataques, né? Ataque ninja, né? Umas voadoras. Ela já começa a dar voadora. Aonde você vai? Mãe, eu posso dormir na... Nem me fala, você não vai dormir fora de casa de jeito... Meninas, gente, a gente nem acaba de falar, elas não deixam. As mães não deixam. Elas já ficam apavoradas. Mas mãe, não tem mais nem menos, mas mãe, todo mundo, não você não, é todo mundo tal. Elas são manemias. As mães têm esses ataques ninja. Elas dão essas voadoras na gente, que menina, que é isso? Eu nunca dormi na casa de fulano, de Beltrano, você não vai dormir, se quiser você vai trazer fulano para dormir aqui. Ela não quer que deixe, quer que os outros, que as mães dos outros deixam dormir. É engraçado elas. Não, você não vai sair daqui. De jeito, nem pensar, menina. É assim. E Neemias recusou aquele convite. Depois, calúnia. Acusando Neemias de querer lucro e glória. E o lugar do rei. Cuidado. Cuidado com acusações. Que você até ouve de outras pessoas acusando outros. Tem que ter muito cuidado. Depois lá, esse foi terrível. Contratou um falso profeta, Neemias 6,13. Gente, foi contratado um falso profeta. Imagina, contratado, 6,13, suborno, para atemorizar. Cuidado com falsos profetas. É perigoso. Estou escutando a voz do Vitor participando. Ele está ali, 6,13. Subornaram, compraram. Cuidado com falso profeta. Cuidado. Depois as internas. E aí eu quero fechar. Porque nós vamos fazer um fechamento amanhã. Internas. Falta de união e briga entre o povo. Falta de união e briga são táticas satânicas para destruir o plano de Deus para a igreja. Nós temos um propósito. Então, pode parar com essas brigas, que é satânica. Isso é coisa de Satanás. Quando você estiver brigando na sua casa, pode saber que ele está lá ganhando território. Então, elimina as brigas. Satanás está ganhando território. Elimina as brigas. Quando perceber, já sabe, é você, né, Satanás? E você está sendo avisado nesta noite. Não está mais inocente. Começou uma faísquinha de briga, pode saber. Começou dentro do grupo que você está, pode saber que é Satanás. Uma vez nós estávamos aqui, no trabalho. De repente, ele achou uma brecha e entrou. Eu falei, Satanás! Começou uma confusãozinha aqui, entre as irmãs, entre nós. Até eu estava no meio aqui, eu falei, meu Deus, eu me assustei. Eu falei, sangue de Cristo tem poder. De repente, a gente estava aqui, ó. De repente, a seta saiu daqui. E foi lá onde o irmão Gustavo estava. Eu falei, bicho! Bicho, você ainda é flecheiro ainda.
Ataca aqui, leva a seta para lá. E foi assim, ó. Tchá, tchá, tchá. Falei, sangue de Cristo tem poder. Falei, isso não é de Deus, vamos orar agora. Ele não pode ganhar força e terreno. É sério. Perceba. Repreenda da sua casa. Repreenda toda briga entre os irmãos, entre tudo. Eu já falo logo, tô com as crianças. Começou a briga, eu já falo, parou toda a briga aqui, vamos orar agora. Parou. E outra, vou ligar para a mãe de vocês agora, celular 30 dias sem, ou faça união. Tava uma confusão aonde eu auxilio. Até matar um irmão prometeu matar o outro. Eu falei, isso é perigoso. Ele falou, vou pegar um travesseiro. Vou sufocar você até você morrer. 13 anos para o de 8. Eu falei, Satanás, você não vai falar isso aqui na minha casa, porque minha casa é abençoada. Espírito suicida, sai em nome de Jesus. Já liguei para a mãe, já fiz um auê. Um auê. Foi todo mundo pro castigo, celular 30 dias, corrido, contado 100. Todo mundo saiu das atividades extracurriculares. Não fizeram mais nada, parou geral. Eles são pianinho comigo, porque eu falo, vai parar geral. Só foi dispositivo na minha casa. Foi ou não foi? Você falava, meu Deus, quanto celular é esse? O que é isso aqui? Era tablet, iPad, iPhone, iFood, não sei o quê, TikTok. Falei, Deus de poder. Tinha tudo lá. Tudo, eu nem sabia. Aí eu falava assim, como é que mexe esse aqui? Nossa, eu tô chique. E outra, todas as senhas comigo. Todas as senhas comigo. As mães liberaram todas as senhas. Não vai ter mais senha, ninguém. Não tem senha no celular deles, eu sei todas as senhas. Nós somos unidas. Eu e aquelas mães somos unidas. Vocês sabiam? E ele já liga e fala, tia Cida, pode isso? Eu falo, deixa eu pensar. Deixa eu pensar se está valendo. Elas são assim, são unidas. Como é bom você estar executando um trabalho onde há união, onde não tem oposição. Porque sabe o que acontece muitas vezes? Tem oposição entre a família, entre o pai e a mãe, entre os obreiros. Deus não opera. Oportunismo entre os irmãos. Outro ataque, artimanha interna, queixas. Viu aquelas pessoas? Só reclama. Pai amado. O que é isso? Eu sei que as minhas horas, preciso saber. Eu preciso de horas, tá? Pai amado. Diga, Pai amado. O que é isso? Como é ruim. Você está num lugar só de queixas. Isso faz mal, enfraquece as bases. Só queixa. Isso não é de Deus. São ataques satânicos. Se você está queixoso demais, pode saber que é Satanás, porque Deus manda o contrário. Mancini, você está falando besteira, tô não. Deus diz assim, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Por que tanta queixa? Tanta queixa. Esses dias eu peguei os alunos lá. Eu falei, peraí, parou agora. Para tudo. E quando eu paro, não, põe as canetas tudo em cima da mesa, tudo, não respira. Aí eles já começam, né? Eu falei, o que é isso? Vocês estão tão mal agradecidos. Você precisa de ver o que esses meninos, os equipamentos que os pais dão para essas crianças. Tudo de bom. Tudo de muito bom. Eu nem sei o nome daquilo tudo, né? Tudo de bom. E só queixando, reclamando.
Último, para encerrarmos. Abandono. Deus não manda a gente abandonar aquilo que é bom. Abandonar a família, abandonar não sei o quê, abandonar o trabalho, entregar. Ai, mano, vejo, acabou essa festa, eu já vou entregar. Olha, em festa é as táticas satânicas. Eu só vou realizar essa festa. Terminou essa festa, não quero mais, já põe outro no meu lugar. Por isso que eu conheci uma mulher que não é assim. E essas mulheres me influenciam demais. Eu cheguei, estava lá conversando, aí ela falou, irmã, mais de 80 anos, ela falou, irmã, olha, eles querem me jubilar. Eu falei, quero jubilar a senhora? Querem me jubilar. Minha filha, mas olha, eu já estou com 80 e tantos anos, quase 90. Mas as coisas não é assim, não. Eles estão querendo me jubilar, mas eu não quero, não. Eu e meu esposo, você acha que é assim de qualquer jeito? Calma, vamos orar, vamos ver se Deus quer que a gente para. E ela não conseguiu. Vamos, não é? As coisas não é feitas assim, não. Que jubilar o quê? A gente tem que parar só na hora que Deus manda. Eu falei, meu Deus, essa senhorinha. E ela estava lá na obra, irmão. Às vezes a gente já quer entregar tudo, eu não aguento mais, e não sei o quê. Quem disse, aonde está escrito que o trabalho de Deus é fardo? Diga para mim. Quem disse que o trabalho de Deus é fardo? Trabalho de Deus não é fardo. Abandono é satânico, tática satânica para te paralisar. Está abandonando os trabalhos da casa de Deus, da obra de Deus, é tática satânica. Fica esperto. Abandono satânico para te paralisar. Para Deus não concluir o plano perfeito que Ele tem para nós. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Satânico. E diante de todos esses contextos, eu quero pedir para que você se coloque de pé com a permissão do nosso pastor. Diante de todos esses contextos, nós precisamos tomar algumas atitudes. Não estou terminando a mensagem. Mas eu quero agora colocar algumas atitudes que nós precisamos tomar. Cuidado com as críticas sem solução. Evite chacotas com quem está realizando a obra de Deus. Olha aqui para mim. Eu quero falar uma coisa para você. Às vezes o seu irmão está cantando aqui e erra. Ou tem alguma dificuldade. Ou está fazendo algo. Ou até fala errado quando está aqui pregando. E você aí faz chacota. Cuidado. Para com essa chocatice. Com quem está querendo realizar a obra de Deus. Isso não é de Deus, não. Fica... Aí o irmão está aqui e não sabe nem o que está acontecendo, coitado. Ele fica todo constrangido. Isso não é de Deus. E já estou também ensinando essas meninas, essas crianças. Parar de chacotice aqui. Alguém errou? Ajude o seu irmão. Ore por ele na hora, interceda. Irmãos, olha, gente, eu vou falar uma coisa aqui, não vão ficar bravos comigo. Mas quando eu vou na igreja dos outros irmãos, não é porque nada, eu oro também. Mas eu fico tão assim relaxada, né? Porque a gente ora, tá lá, tudo orando, mas sabe que tem os intercessores de lá que sabem os problemas. Aí a gente fica relaxado recebendo, tudo de Deus, né? Quando a gente está na nossa igreja, quando os irmãos pegam, assumem aqui a tribuna, eu fico, meu Deus, ajuda ele. Em nome de Jesus, tenha misericórdia. Eu oro também pelos outros. É claro que eu sou intercessora. E oro mesmo. Mas aqui parece que me dá mais, sei lá, porque a gente está, né, na nossa casa, né? Aqui no corpo de Cristo, onde nós reunimos aqui. Apesar que todos nós somos, mesmo que seja de outra igreja, mas você faz parte do corpo de Cristo que eu faço. Mas eu estou dizendo que a gente fica mais tensionado quando nós estamos, principalmente na direção de um trabalho. A gente fica tensionado, não distensiona, e eu fico ali orando. E às vezes eu vejo irmão com um olhar, e a Bíblia repreende isso, hein? Olha e fica...
Ou faz assim, ó. Faz esses troca de olhares. Sabe assim? O irmão tá lá cantando, aí. Em vez de você estar orando, em vez de você estar clamando, pedindo Deus misericórdia. Tem gente aqui, Senhor, precisando de uma resposta, precisando de uma solução, precisando ser renovado, buscando um dom, Senhor, pedindo salvação por o seu ente querido. Tem gente aqui com medo, amedrontado. Tem gente aqui em guerra. Tem lares em guerras. Tem lares sendo destruídos, dissipados, amizades e tantas coisas. Senhor, tem gente aflito, querendo uma direção, querendo uma resposta. Não sabe se fica, se vai, se compra, se vende. E precisa daquele dia e fala, é hoje que eu vou lá e vou receber minha cura. É hoje que eu vou ter a direção. É hoje que eu vou ter a libertação. É hoje que eu vou deixar esse vício. É hoje que eu vou confessar o meu pecado. É hoje que eu vou aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. A irmã me contou que ela saiu desesperada. E ela falou, Senhor, aonde tiver uma porta eu vou entrar, porque eu preciso de um socorro bem presente na angústia. E aí ela entrou numa igreja. E ela sentou atrás. Quando ela sentou atrás para ouvir a voz de Deus. Sentou, na verdade, ela tinha um banco, o último banco, e ela sentou no que vinha após, na frente do último banco. E aí ela começou a escutar umas risadas. E era risada. E ela falou que ria, ela começou a ficar constrangida, fechada. Ela foi se fechando. E ela saiu daquela igreja. Ela falou, irmã, eu tenho certeza, irmã Cida, que eles estavam rindo de mim. Eu não sei se era da minha roupa, se era do meu jeito, se era do meu cabelo, se era do jeito que eu ando. Eu não sei, mas ela saiu de lá. Olha o perigo. E ela saiu sem direção, sem rumo, querendo dar cabo à vida dela. E ela precisava de uma palavra. Mas Deus é misericordioso e a socorreu. Vigiar e orar constantemente. A igreja. Pai, por favor, dai-me da tua graça. O Senhor falou que a graça é o que basta. Mas, Senhor, essa parte, o Senhor sabe que eu não consigo, mas eu vou melhorar cada dia. Eu tenho paura de ter que convidar os irmãos para vigiar e orar. Eu não consigo. Irmã, manda um lembretinho que é o jejum. Manda um lembrete que é para ir ao dia de oração. Eu fico, Senhor, misericórdia da minha alma, misericórdia da minha alma, misericórdia da minha alma. Eu fico assim, gente, brigando. É o tempo todo brigando. Como pode? Fazer convite, não se convida. Não se convida. Convidar jovem para vir no ciclo de oração orar? Não. Acaba tudo. Não. Convidar o... Não pode ser. A gente convida um que não tem o plano salvífico. Mas a igreja tem que estar em peso, impecável, orando e vigiando. Vigiando e orando. Essa que é a ordem. Ter cuidado com os zunzuns desnecessários. Fugir de contato com pessoas que podem te matar espiritualmente. Tem gente que te mata espiritualmente. Esses dias o pastor chegou aqui e falou, vem cá, jovem, vem aqui agora. Nossa, eu amei. Vem aqui agora. Vamos conversar. Cuidado. Cuidado para você não começar a morrer espiritualmente. Cuidado com a morte. Tem morte na panela. Fuja disso. Viu morte na panela? Fuja disso. Tem gente que te mata espiritualmente. Mata você. Você chega e fala assim, olha, irmã, eu não estou mais conseguindo, eu não quero mais orar. E fala, irmã, não quer, né? Então é por isso, né? Porque também é hora demais, né? A irmã Cida ora demais. Sabia que falaram isso para mim? Deus do céu. A irmã Cida ora. Eu vou orar sim! Ela ora e vai.
Não ser conivente com calúnias e difamações contra o povo de Deus. Isso é tática satânica. E aqui tem atitudes que devemos tomar. Denuncia. Denuncia. Caluniou, denuncia. Vai, vem cá. Você está caluniando? Você está difamando? Irmão, é assim que você está fazendo? Então vamos colocar as claras. Que Deus não está nesse negócio. E eu não quero que você morra. Cuidado com os falsos profetas que induzem ao pecado e inventa tanta coisa, inveja, desafeto entre você e outra pessoa. Eis que estou dizendo, há grandes olhos naquela igreja contra você. Aí o irmão já fica, o pastor está contra a minha esposa do pastor, irmão, vou sair daquela igreja e começa, olha, cuidado que tem ali. Irmãos, eu participei de um círculo de oração. E as mulheres lá, senhorinhas, de cabelo branquinho, tudo lá. Algumas assim, não conseguiam andar, aí pedia ajuda. Era mais de 60 mulheres. Era mais de 60. Muito mais, né, pastor? Muito mais. Um dia eu tô lá, gente, eu atravessava a cidade para ir para esse ciclo de oração. Às vezes me atolava na lama, e o pastor sem carro, pegava ônibus. Gente, tanta dificuldade. Chegamos lá, toda irmã pegou, tomou a palavra e falou assim, irmãs, eu tive um sonho. Falei, profeta, né? Mas aí eu pensei, nossa, glória a Deus, né? Um sonho de exortação, vamos ver o que Deus vai falar conosco. Eu tive um sonho com um monte de cobras. Tem gente que é aqueles adivinham, né? Um monte de cobras. Traição. Eita, tá traindo, pecado. Aí eu falei, vixe, meu Deus, misericórdia. Aí ela falou assim. E aí eu falei, meu Deus, que monte de cobra é esse? É as irmãs do ciclo de oração. Eu falei, sangue de Cristo tem poder. Eu cheguei em casa apavorada. Eu falei, pastor... E nós estávamos hoje com maior dificuldade. Até falaram que um monte de cobra eram as irmãs, que a irmã teve um sonho e que as cobras eram as mulheres do ciclo de oração. Foi sangue de Jesus, tem poder. Olha, cuidado com esse negócio. Profeta faz, já começa. Ai, profeta falou, tô desconfiada da irmã. Ai, vai roubar o pastor. Ai, a irmã não sei o quê. Ai, meu Deus do céu. E eu no carro, e aquilo. Ai, já tá de olho nisso, já tá com inveja de mim. Ai, ficou. Ai, já sei. Foi aquela irmã que falou. Ai, ela falou que o meu vestido era bonito, não era, era inveja, aquela que. Gente, cuidado com esses profetas. Amém? E eu quero orar com você agora. E quero que você ore. Em nome de Jesus. Eu não preciso pedir isso para crente. Onde tem crente, tem oração. Tem fervor. Pede fervor, ora. Fala, Senhor, eu preciso aplicar para a minha vida. Afastar essas coisas do mal. Da minha casa. O Senhor tem uma grande obra comigo. Eu não posso descer. Tudo isso faz descer. Mas vou parar por aqui, porque amanhã nós vamos falar sobre a descida do que tudo isso faz.